que é muito, muito importante. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse versículo 4 eu vou pedir para que você leia após o meu sinal, após o 3, amém? 1, 2, 3, já! E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você pode dar um aplauso pela palavra do Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! A permissão do Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra para você nessa noite sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão. A ação do Espírito Santo na vida do cristão. Primeiro, nessa minha introdução, preciso falar para você que o versículo que nós acabamos de ler diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse caso, o princípio da física se aplica no mundo espiritual. Se você pegar um copo que está cheio d'água, consequentemente não tem mais espaço para colocar nenhuma outra coisa aqui. O princípio da física se aplica no mundo espiritual. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não vai ter lugar para tristeza, você não vai ter lugar para desânimo, você não vai ter lugar para angústia, você não vai ter lugar para depressão, porque você está cheio do Espírito Santo. Isso é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Segundo ponto nessa minha introdução é o seguinte: que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, como alguns acreditam, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. É por isso que ele entende você. É por isso que ele ajuda você nas suas fraquezas. É por isso que ele ajuda você nas suas dificuldades. É por isso que ele orienta você durante a trajetória da sua vida, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos para a Bíblia para você não pensar que eu estou inventando nada. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12:11 diz que ele distribui os dons como ele quer. Ele tem vontade própria. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem sentimentos. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então ele fica triste, tem sentimento, uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem inteligência. Eu não sei pedir como convém, você também não sabe pedir como convém, mas ele intercede ao Pai por você, sabendo daquilo que você precisa para abençoar a tua vida para o meu tempo poderoso do Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele entende você como um ser que é pessoal. O interessante desse texto aqui que nós lemos de Atos 2, 1 ao 4, é que esses discípulos, eles são sujeitos a uma condição dessa promessa. Lucas 24:49, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quem ficou, quem permaneceu em Jerusalém, quem permaneceu no mesmo lugar, em concordância, quando veio o vento veemente e impetuoso, foi cheio do Espírito Santo. Essa cena pode ser repetida até os dias de hoje, porque o Pentecoste aconteceu em Atos 2, aconteceu em Atos 10 na casa de Cornélio, aconteceu em Atos 19 em Éfeso e acontece até os dias de hoje. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Vê se não parece o ambiente que nós estamos. Nós estamos aqui reunidos no mesmo lugar, em concordância para receber o Espírito Santo. Então se prepare, porque ele pode te encher mais do que ele já tem feito nessa noite. A ação do Espírito Santo na vida do cristão. O que o Espírito Santo faz? Claro, não dá para esgotar o assunto, irmãos. A gente ficaria aqui a noite inteira. Eu vou resumir para você. Primeiro, o Espírito Santo na sua vida de cristão gera transformação. Transformação não é uma transformação qualquer. É uma transformação que você pega e fala: eu vou pintar o cabelo, vou me transformar. Não. Transformação do Espírito Santo é mudança de trajetória de vida, é mudança de vida, é mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de comportamento.
O Espírito Santo gera transformação. A transformação que o Espírito Santo gera em mim, vocês que somos cristãos, é de melhorar drasticamente o nosso cristianismo. Porque não adianta nós termos o Espírito Santo e termos um cristianismo falido. Se nós temos o Espírito Santo, a mudança começa no nosso cristianismo. Vamos para a Bíblia. O apóstolo Pedro, quando estava com Jesus, Pedro estava andando com Jesus, era apóstolo de Jesus. Isso está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Quando Jesus vem andando por cima do mar, Pedro, que andava com Jesus, ele desceu do barco e tentou andar por cima das águas. Você conhece a história, ele conseguiu, mas prestou atenção no vento que estava forte contrário, afundou a ponto de Jesus precisar pegá-lo pela mão e falar: homem de pequena fé, por que duvidade? Esse é o Pedro, antes do Espírito Santo vir, andando ao lado de Jesus, uma fé vacilante. Agora é o mesmo Pedro, depois que o Espírito Santo vem sobre eles. Atos capítulo 3, diz a Bíblia que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram naquela época. Porque o Espírito Santo gera transformação. O Espírito Santo gera mudança para você. O Espírito Santo gera aumento de fé. O Espírito Santo gera mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de rota e mudança de vida. Esse é o Espírito Santo. E por você ter o Espírito Santo, jovem que está me ouvindo, você pode exercer essa transformação do Espírito Santo através de você. Você pode ser usado nessa transformação porque o Espírito Santo está com você. Você pode fazer a diferença na sua geração, como já foi falado aqui. Você pode mudar uma rua, você pode mudar o seu vizinho, você pode mudar um bairro, você pode mudar uma nação. Nunca pense que você não pode fazer alguma coisa, porque dentro de você habita o Espírito Santo que te capacita para fazer a transformação que as pessoas precisam. Vamos mais um pouquinho? O apóstolo Paulo, eu gosto dele. Antes de ser convertido, era o quê? Perseguidor do povo de Deus. Consentiu no apedrejamento de Estevão, que era homem de Deus. Depois que Paulo teve a experiência com Jesus e, consequentemente, que Paulo teve experiência com o Espírito Santo, a ponto de impor a mão nas pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo, esse Paulo, ele se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento. E foi o apóstolo Paulo que foi usado para escrever a espinha dorsal doutrinária da igreja. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo gera transformação. Você pode vir numa família toda bagunçada, você pode vir numa família toda desajustada, mas se o Espírito Santo está em você, se prepara, porque vai ter transformação. Vai mudar de caos para bênção, vai mudar de infelicidade para felicidade, vai mudar porque o Espírito Santo gera transformação. Segunda ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando está na sua vida, primeiro, ele gera transformação. Segundo, ele te permite discernir ambientes e pessoas. Vou repetir e vou explicar. O Espírito Santo, quando está na sua vida, te permite discernir ambientes e pessoas. Ambientes. Atos capítulo 8, a partir do versículo 5, conta a história de Filipe, que era diácono. Aí, o apóstolo Paulo, antes da conversão, estava matando todo mundo, todos os cristãos, perseguindo. E os discípulos precisavam se espalhar, sem ninguém mandar, sem absolutamente ninguém mandar. Pode ler a Bíblia. Filipe vai pregar em Samaria. Por quê? Porque o Espírito Santo te permite discernir o ambiente. Aqui em Jerusalém já tem o Evangelho, ali em Samaria não tem. Eu vou pregar em Samaria. Qual é a Samaria que está na tua vida? Qual é a Samaria que você precisa evangelizar, que você precisa falar de Jesus, já que você tem o Espírito Santo? Talvez a sua Samaria seja um parente. Talvez a sua Samaria seja um amigo da faculdade, da escola, do curso de inglês. Não sei. Qual é a Samaria que você precisa evangelizar? Você discerne o ambiente? Você discerne os lugares que você vai, jovem? Você discerne os lugares que você pisa? Ou você é guiado pelo vento?
Quem está no Espírito Santo e quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Existem lugares que é lícito, existem lugares que são bênção, mas existem lugares que você que tem o Espírito Santo, quando você põe o teu pé, você é sinalizado pelo próprio Espírito Santo que é teu lugar. E você precisa dar ouvido a isso, porque o Espírito Santo, ele te dá o discernimento de ambiente, e o Espírito Santo te dá o discernimento de pessoas. Vamos para a Bíblia, Atos capítulo 8, a partir do versículo 18. Olha o discernimento incrível que teve o apóstolo Pedro. Tinha um cara que chamava Simão, que ele usava de magia, enganava o povo e tal. Aí os apóstolos foram lá e colocaram as mãos nas pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Simão, que foi muito malandro, chegou para Pedro e falou assim: olha, quanto é que eu tenho que pagar para me ter isso aí? Eu nem quero colocar a mão nas pessoas, porque só isso é o Espírito Santo. O que Pedro falou? Olha o discernimento do Espírito Santo. Por que você está intentando isso no teu coração? Por que o teu coração está desse jeito? Se arrepende. Não é assim que se faz. Discernimento, irmão. O Espírito Santo te faz discernir as pessoas. Você não está vendo que essa amizade está te prejudicando, não? Você não está vendo que toda vez que você fala com essa pessoa, você volta pior para casa? Que Espírito Santo é esse? Que você está vendo que está te prejudicando e ainda está teimando nesse mesmo caminho. Discerna. O Espírito Santo faz você discernir pessoas. O Espírito Santo faz você discernir ambientes. Mas o importante, meu querido irmão, o importante aqui é isso. Você sabendo discernir pessoas, você sabendo discernir ambientes, pode ter certeza que aonde você estiver dentro da vontade do Espírito Santo, Ele está com você. Ele está com você. Ele não te abandona. Terceira ação do Espírito Santo na vida do cristão. O texto que nós lemos, ele concede que nós falemos em línguas estranhas. Deixa eu explicar uma coisa. Isso aqui, eu estava estudando isso aqui para se feijão com arroz aqui para pregar para vocês. Eu lembrei do meu São Roberto, que é a área dele, ciência. Incrível isso. A ciência diz que quando nós estamos falando, nos comunicando, a parte do cérebro, córtex frontal, ela articula em velocidades muito rápidas, até chegar na fala, para proferir o som, e você entender o que eu estou falando. Antes do que eu estou falando, o meu cérebro já está pensando e está acionado. Ok? Certo? Aí pegaram um grupo de cristãos. Pegaram, colocaram aqueles aparelhos para entender como é que funciona esse negócio da língua estranha desses cristãos. E mandaram os cristãos conversarem. Conversaram. E aqui, acionaram, trabalhando bonitinho. Mandaram os cristãos orarem. Eles começaram a orar. Enquanto eles estavam falando no idioma deles, no inglês, porque essa pesquisa americana, o cérebro estava trabalhando. No momento que o Espírito Santo vem, eles começam a falar em línguas estranhas. Apesar de eles estarem proferindo o som, o cérebro não trabalhava mais. Aí eu entendo Romanos 8,26, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você não sabe o que você está falando, as pessoas não sabem o que está falando, mas o Espírito Santo sabe, conduz a tua voz, Deus ouve a tua oração e atende o seu clamor, porque o Espírito Santo age em você. Deixa eu falar uma coisa aqui para você sobre falar em línguas. Se tivesse me falado isso antes, eu acho que eu teria sido batizado com o Espírito Santo mais cedo. Deixa eu falar para você que é jovem. Quando tem um momento no culto de batismo do Espírito Santo, para você falar em línguas, o que acontece é o seguinte: você que não é batizado, você está naquele momento de entrega, você tem que se entregar, você tem que pedir ao Senhor, me batiza, quero ser batizado. E a receita, desde que eu sou pequeno, ainda não mudou, é dando glória a Deus e aleluia, certo? Essa é a receita. Quer ser batizado? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, até você se encher. No momento que você se enche, você que não é batizado com o Espírito Santo, a língua estranha não vai vir primeiro na sua boca, ela vai vir primeiro na sua mente. Aqui está a chave. Vai vir aqui, ó. É uma evidência de chave. Vai vir aqui, ó, na mente. E aí, quando você está naquele momento e ela vem na sua mente, você vai falando assim. E a dúvida que vem na cabeça de todo mundo que quer ser batizado é a seguinte: será que é de Deus? Será que eu não estou imitando ninguém? Por quê? Aí a pessoa trava, para de verificar.
Mas a melhor coisa que tem para fazer, meu irmão, é falar. Porque você imagina, no ambiente que nós estamos aqui, que o Espírito Santo está presente, você acha que existiria alguma possibilidade de alguma coisa que o Espírito Santo coloca na tua mente não ser de Deus? Você primeiro não vai perder a sua consciência quando você for batizado. Você vai ficar consciente, você vai entender o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, você vai ter que ter uma ousadia para falar aquilo que o Espírito Santo coloca na sua mente, para proferir, ser batizado e o Senhor completar a obra. Então fica essa dica. Algumas coisas sobre falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 fala que só Deus entende. Não adianta, pode pegar o cara mais poliglota do mundo, pode pegar o cara que fala 10 idiomas. Quando alguém fala língua estranha, ninguém entende. Deus entende. Versículo 4 diz 1 Coríntios 14, diz que a língua estranha edifica a si mesmo. Você já falou em língua? Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Você é batizado? Você já falou em línguas hoje? Já falou em línguas hoje? Queridão, é um dom. Língua estranha é um dom. Você pode estar no volante do seu carro. Quer ver? Deixa eu comparar com uma coisa bem simples para você entender. Eu, pela graça de misericórdia de Deus, consigo tocar esse instrumento. É um dom. Nunca fiz mal. É um dom. Certo? Se eu estiver cansado, eu toco. Se eu estiver com sono, eu consigo tocar. Eu estou com fome, eu consigo tocar. É um dom. Sabe o que acontece com a gente? A gente quer sentir, quer arrepiar. Não, querido, é um dom que já está em você. Você pode estar no volante do seu carro. Você pode estar numa condução. E vai tentar, pelo amor de Deus, irmão. Você pode estar numa condução aqui baixinho, falando em línguas. Você já falou língua hoje? Levanta a sua mão. Você que vai estar de cristão, dá uma rajada de cristão aí, meu irmão. Fale! Em nome de Jesus. Fale! É bom. Você é edificado pelo Espírito Santo, você edifica a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Diz que aquele que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Profetizar nesse contexto é proclamar o Evangelho. A importância de falar em línguas é fundamental para você se edificar. Mas o proclamar, o anunciar o Evangelho é mais importante do que você falar em línguas. Você imagina se eu ficar aqui a pregação inteira falando em línguas, você vai entender o quê? Nem eu. Mas a pregação do Evangelho é que causa transformação, que o Espírito Santo faz por você, pela sua vida, pela tua família, por onde você passar. Aleluia. Você quer saber qual que é o resultado da ação do Espírito Santo para você? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. Presta atenção, eu vou falar e depois eu vou explicar. Gálatas 5, 22 diz assim, ó: fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse é o resultado do Espírito Santo na sua vida. Ou você acha que o Espírito Santo é só para você falar língua estranha na igreja? Não. Se você ler o texto que nós lemos aqui, já depois você continuar lendo, você vai ver que depois eles saíram para anunciar o Evangelho, trocando uma coisa para você entender. É como se eles falassem assim: isso é tão bom para mim que eu quero que os outros tenham. Isso foi tão bom para mim que eu quero que os outros tenham essa experiência. Querido, se Deus derramou sobre você o Espírito Santo, se o Espírito Santo está em você, é um sinal que você precisa evangelizar aonde você passar. Não fale de si mesmo, irmão. Se eu for falar de si mesmo, minha vida é chata. Fale de Jesus. Jesus transforma, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza. O Espírito Santo está em você para você anunciar com mansidão, com alegria, com paz, com benignidade e com domínio próprio que Jesus Cristo é o Senhor e está pronto para salvar esse mundo. Atos 1:8: recebereis o poder do Espírito Santo que agirei sobre vós e serão minhas testemunhas. Aqui é a prova. Você não é batizado, você não tem o Espírito Santo na sua vida só para você, é para ser testemunha de Cristo. Aonde você andar, aonde você passar, aonde você vive, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você interage, seja uma testemunha de Cristo, seja uma testemunha popular daquilo que Cristo fez na sua vida e é capaz de fazer pelo teu próximo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim: pregue a tempo e fora de tempo. Sabe o que isso significa? Pregar a tempo é fácil. Tudo está bom? Tudo está legal? Maravilha. Não
Não tem luta, não tem nada, não tem universidade, mas calma. Maravilha, vou pregar, vou glória, vou falar de Jesus pro meu vizinho. Está tudo bem? Pregue amém, mas também pregue fora de bem. Tem dia que você está doente e vai ter que falar de cura para alguém. Tem dia que você está no sofrimento, na tristeza e vai ter que falar da alegria de Jesus para alguém. Tem dia que você vai estar moído pela situação, mas vai ter que animar alguém. Esse é o Espírito Santo trabalhando em você. Então não ache, meu querido irmão, claro, nós estamos aqui na igreja, nós somos pentecostais, claro, a experiência do Espírito Santo é maravilhosa, mas não tenha isso só com você, não tenha isso só em você. Seja um agente de Deus na terra. Jovem que está me ouvindo aqui, vocês são novos, vocês estão começando, o Espírito Santo está em vocês. Não tenham medo, não tenham. Quando você está com a verdade, que é Jesus, você não precisa ter medo. Quando você está com a verdade, você é absoluto. Não tenha medo. Você pode estar na sua escola, na sua faculdade. Escola e faculdade, hoje está difícil de falar de Jesus. Eu conheço gente que você está falando. Está difícil. Falou em Jesus, o pessoal já começa. Ih, ó o crente, ó Bíblia, ó aleluia lá, ó glória. É assim. O pessoal é assim hoje em dia. Mas depois, isso eu não vi nenhuma nem duas nem três vezes. Depois essas mesmas pessoas que debocham da tua fé vão te pedir oração. E você vai ser o instrumento de Deus para essas pessoas. E não se envergonhe do evangelho, João. Não se envergonhe de Jesus. Ah, é muito bom estar aqui, fala, levanta a mão, adora. Olha, todo manto mistério. Lá fora, você tem que dar conta daquilo que você tem, daquilo que você recebeu aqui. Você tem que mostrar para o mundo que você faz a diferença. Você não pode ficar simplesmente numa teoria, num ativismo religioso, que seu cristianismo é só 2 horas de culto. Não! Você tem o Espírito Santo está em você. Você pode ser usado do teu jeito, da tua maneira, do jeito que você sabe, do jeito que você tem. O Espírito Santo te capacitará para falar dele, para falar de Jesus, por onde você passar. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e faça a diferença na sua rua, faça a diferença no seu bairro, faça a diferença na sua casa, faça a diferença nessa nação. Seja